Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Instituto Gatuede, editora Gatuede. Esse aqui é o nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. E hoje a gente está aqui com duas escritoras, duas contadoras de história, que estão mudando a cena da literatura no Brasil, que estão movimentando e mudando a história. Então, eu vou ler um pouquinho aqui da mini bio delas, e depois elas vão falar um pouquinho quem são. Só um instantinho que eu vou pegar aqui a mini bio. A Yolândia Moraes é doutoranda em estudos literários, ensino de literatura e formação de leitores na UFCG, mestre em linguagens e letramentos pela UFPA e pós-graduado em estudos linguísticos e análise literária pela UEPA. É professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação de Belém. É também contadora de histórias, mediadora de leitura e autora de livro infantil, em parceria com o grupo de contação de história do qual faz parte, escreveu Onde Moram os Passarinhos, pela Amo Editora e pela Lei Paulo Gustavo, Pará, edital de chamamento público. Livro e Leitura publicou Dos Quintais ou de Quando Eles Nos Faltam. Nascida em Bujaru, município paraense, cresceu em meio a histórias que lhe plantaram no peito o desejo pela justiça social. Por isso, como membro do MOCOAM, Movimento dos Contadores de História da Amazônia, e da Trupe Pede de Poesia, faz do livro parceiro na e pela formação de leitura. Essa é a mini bio da Iolândia, da IU. E agora a gente está aqui também com a Anne Cavalcante, escritora, produtora cultural, formadora de academias, montou a Academia de Letras de Ananindeua, do Marajó, de Belém, né? Já escreveu vários livros, é associada da editora Gatuede, é imortal da Academia de Letras de Ananindeua. Enfim, essa mulher sacode o mundo, ela faz milhões de coisas ao mesmo tempo, ela está aqui, mas ela está escrevendo um livro ali, vocês não estão vendo, mas esse é o esquema, né? Ela é mãe de gente, ela é mãe de pet, e a Cora está passando na frente. Cora. Sejam muito bem-vindas, meninas, sejam muito bem-vindas ao Instituto Gatuede, ao movimento. Vocês estão mudando a história da literatura, então falem para nós quem é. Vamos começar com a Iô, que é a primeira vez dela aqui com a gente, né, Anne? Isso, com certeza, já ia dizer. Isso aí, ó. Quem é eu estou aqui para prestigiar aí, ó. Quem então, é você? Muito boa noite. Muito boa noite, Leila. Muito boa noite, Boa Anne. noite. E a todos, a todas e a todos, né, que nos escutarão de alguma forma por meio desse canal. Eu costumo dizer que ainda busco, né, por uma resposta para essa pergunta. Eu diria que por uma questão de natureza filosófica, inclusive. Eu não sei em que tempo da vida a gente consegue responder quem somos nós, quem eu sou, né? Mas eu consigo hoje, depois de tudo que vivi, em quase 4 décadas e meia de vida, que eu sou uma mulher com alma de menina, porque eu me sinto muito menina por dentro, né? Tenho muita sede e fome de alegria, gosto muito de inventar, né? de transver. Eu não consigo olhar para um muro todo sujo de lodo e só enxergar o muro e o lodo.
É sempre bom imaginar que por sobre o lodo pode haver uma asa de borboleta, pode haver uma página de um livro. Eu ainda paro por vezes, né, para tentar descobrir que formato cada nuvem tem. Amo o banho de rio, amo o banho de mar, e sou fascinada no nascer e no pôr do sol. Entendo que a voz mais bonita, né, que o mundo nos entrega todo dia é a voz das crianças. Amo ouvir crianças, assim como eu amo ouvir idosos também. E dentro desse lugar, eu me vejo como uma pessoa que escreve para reexistir, né? A escrita me pega porque toda vez que eu me vejo diante de uma folha em branco, eu entendo que ali eu existo e, de alguma forma, resisto, né? Resisto às dores da vida, resisto às agruras do mundo, resisto, sobretudo, às injustiças sociais, e encontro na palavra também um lugar de denúncia, né? Eu penso que quando a Leila e a Anne me fazem esse convite para vir aqui, de alguma forma, partilhar com vocês da minha vivência literária, é também um lugar de dizer para o mundo que a mulher escreve e que a escrita feminina precisa sair da margem para a cena literária. Eu penso que depois de tantas coisas vividas por nossas ancestrais, as que vieram antes de nós, a gente não tem mais tempo para ignorar o que a mulher indígena escreve, o que a mulher negra escreve, o que a mulher como um todo escreve. Porque a verdade é que toda vez que a gente pega uma caneta e a gente escreve um texto, a gente está trazendo para a cena não só a nossa imagem, mas a imagem de outros que vieram antes de nós. E abrindo, inclusive, lugar para as que virão depois de nós. Então, é por aí. É mais ou menos assim que eu consigo hoje me imaginar, me configurar, e atribuir sobre mim esse conceito, né? A essa pergunta, uma resposta. Maravilha. Sou Jo? E a Anne Cavalcante nessa cena? Eu sou uma pessoa que acredito que, através da leitura, através da literatura, a sociedade pode se transformar, as pessoas podem mudar e podem ampliar, né, os seus horizontes, sair de uma colonização, de frustração, de impedimentos e além. Então, eu acredito nisso, dessa autoafirmação, principalmente que nós estávamos conversando sobre a questão da mulher, do papel da mulher, que ele é um leque muito grande, muito bonito, mas também é árduo para que a gente consiga fazer, se desdobrar para conseguir realmente alçar os nossos sonhos. Como a Leila, a Yolândia, que está aqui, nos presenteando com sua presença, saiu do seu ninho, do seu nicho, do seu lar paraense, foi para outro local para realizar um sonho, para galgar mais conhecimento, para ir além, né? E o que a gente tem que fazer nisso? É renunciar a certas coisas. Não, nós vamos lá, nós vamos conseguir. E é bom quando a pessoa tem apoio, né, para fazer isso. Nem sempre tem. Então, dentro da literatura, para nós, é esse potencial que a Ior falou, esse potencial, esse movimento que na minha fala, uma das minhas falas, que às vezes a mulher fica à margem, que é um pouco mais difícil para ela. Mas ela busca essa voz, essa entonação para ser ouvida.
Então, a literatura é esse caminho, é esse viés que ela proporciona. Muitas mulheres sentem necessidade de escrever, tem muita coisa para escrever, mas elas não conseguem se ver escrevendo. Então, eu acredito que nós, enquanto pessoas agentes de produção literária, além de estarmos ali mostrando para elas que elas podem, né? Nós também podemos mostrar para elas que não há impedimento para fazer. A sua poesia, as suas falas, as suas memórias. Conheço mulheres que resolveram escrever suas memórias, as suas vivências. E, com isso, elas conseguiram ampliar seus horizontes. Então, a literatura é essa visão crítica do nosso tempo. Naquele tempo das literaturas clássicas, eles não eram clássicos, eles eram contemporâneos. Se tornaram clássicos para nós hoje. E hoje nós estamos escrevendo o nosso contemporâneo, que talvez vire clássico lá para frente. Não é verdade? O que eles falaram naquela época? O comportamento social das famílias, dos pensamentos, a história da sociedade naquele momento que estava passando. E nós estamos aqui através dos segmentos da poesia, do cordel, da história. Eu acho maravilhoso a contação de história. Eu sou assim, eu vejo que é um mundo assim que você entra no imaginário, eu gosto demais. A Academia de Letras tem a graça de ter a Gilce Tuba com a gente. Eu digo, Gil, tu fosse um presente para nós. Né? Ela está com a gente. Então, além dela contar a história, ela nos ensina a fazer aqui os origamis. Eu sou louca pelos origamis que eu aprendi a fazer um, quero mostrar aqui. Que é um mundo encantado, enquanto está contando aquela história, né? O contador de história tem isso, esse lúdico, que salta do livro e se apresenta, que eu acho lindo o contador de história. Então, eu acredito que tudo isso são as vozes, e essas vozes, elas estão soando, ou a gente ouve, ou a gente lê. Quando a gente lê, quando a gente ouve uma história, a gente lê um livro, a gente está compartilhando de algo que alguém escreveu. Está compartilhando uma ideia e amplia o nosso horizonte. Então, a literatura, né, enquanto, como eu já em outros momentos, em outras edições eu falei para a Leila, é uma redescoberta da vida, porque cada vez que você lê algo, você encontra um potencial em você que você vai se redescobrir. Você lê e se relê, e através dessa releitura você se redescobre e começa a escrever. Quem pensa muito precisa escrever, isso tem que ser. Mais ou menos por aí, dona Leila. A Leila está com seus... Quem é que está aí, a Bombona? Meninas... Não, é a Coralina. É a Cora. Que nome lindo. Rasgasse e costurasse, como diz. Meninas, agora contem pra gente assim, como foi que a leitura e a escrita chegou até vocês? Aquelas menininhas lá brincando no quintal, subindo na árvore, e aí o livro, a escrita chegou essa possibilidade até vocês. Como foi? Então, Vai, posso, Anne? Obrigada. Eu escutava a Anne falar e assim, trazia para mim muito do que ela disse, porque, de fato, a gente tem, na contação de histórias, na maior parte das vezes, o nosso primeiro livro, né? Então, hoje eu consigo perceber com muita lucidez que o primeiro livro da minha vida, ele veio por meio da voz, né, de algumas pessoas da minha família, também por meio de alguns vizinhos que eu tive a honra de ter, que ali no lusco-fusco, antes que o dia se fosse, quando a noite estava chegando, se reuniam na frente das suas casas, né, para nos contar histórias de visagens, de assombrações, histórias dos seus antepassados,
e também histórias do seu cotidiano, né? E eu tive a sorte de nascer em uma cidade que, por muito tempo, não tinha energia elétrica, né? E isso nos obrigava, né, a estar juntos e a estar juntos por inteiros, né? Verdade. E nessa troca, a gente ia criando, a partir das histórias que eram contadas, novos mundos, né? Porque quando o contador de histórias empresta a sua voz para trazer aos que lhe escutam, né, referências culturais de diferentes cantos do mundo, quando emprestam sua voz para dar vida a personagens que até então eram desconhecidos, ele está permitindo, de uma forma muito poética, bonita, literária, a criação de novos horizontes. Então, a gente sabe que a base da literatura escrita está na oralidade, né? Foi ela quem veio primeiro. A primeira fogueira se acendeu a partir dela. Então, eu penso que a minha infância, ela precisa e merece ser muito celebrada pela mulher que hoje eu sou, pela mãe que hoje eu sou, pela professora que hoje eu sou, pela pesquisadora que hoje eu sou, porque foi ela quem me trouxe vivências que me aproximaram muito da palavra escrita, da literatura como um todo. Porque quando eu me vi passeando por entre os livros, eu já tinha sido fisgada antes pelo poder inventivo, pela, pelo poder de imaginação que as histórias me trouxeram primeiro, né? Porque em cada história que me contavam, eu ficava ali sentada, tentando imaginar como é que seria aquela feiticeira, como é que seria aquele padre sem cabeça, como é que seria a Matinta Pereira, que para alguns amigos meus, inclusive para mim, era uma das nossas vizinhas, né? Que morava ali na ilharga da nossa casa. E aí, nesse passeio gostoso pelo poder que a imaginação tem, né? Quando eu cheguei nos livros, eu estava pronta, né? E, para além disso, eu também penso que o que me trouxe aos livros foram os vinis do meu pai, né? Sobretudo os vinis do Luiz Gonzaga. Porque, embora eu tenha nascido e me criado no estado do Pará, eu tive um pai nordestino, né? Que saiu muito cedo de casa e se tornou viajante, né? Ele passou por muitos lugares. Então, meu pai, embora não tivesse muita instrução acadêmica, ele era um homem que conversava com o vendedor de peixe, com o prefeito da minha cidade. Muitas vezes, inclusive, era convidado por ele para fazer as honras, né, às autoridades que vinham da capital para o interior. Por quê? Porque ele tinha domínio da oratória, falava muito bem, se expressava muito bem, sabia das minúcias do mundo, né, dos detalhes do mundo, e então eu devo também isso a ele, porque, embora ele fosse um homem fechado, assim, né, ele tinha a, a, a gentileza de me levar com ele para perto dos vinis, enquanto ele limpava, enquanto ele virava do lado A para o lado B, ele ia me falando da terra de onde ele veio, das pessoas que aqui moravam. Eu digo que aqui moravam porque agora eu estou, né, curiosamente, estou aqui no Nordeste, bem pertinho do estado onde ele nasceu, Alagoas. Então, como é que eram essas pessoas? Me contava muita história do Lampião, do bando dele, da força que a Maria Bonita carregava, né, dentro de si, de como ela era corajosa. Me contava a história de pessoas que passavam pela pensão que a minha avó, a mãe dele, né, mantinha. Lá no início do século XX, né, 1935, a gente está falando do início do século XX. Então, por meio dessas experiências, do ouvir histórias, né, do ter sido muito cedo aproximada da boa música brasileira, eu fui criando, eu acredito que um repertório que me levou para os livros e me deixou lá, porque eu já havia entendido do quanto que tudo isso nos faz bem, sobretudo quando nos permite a experiência da catarse, né? Quando nos permite transcender do mundo real para um outro mundo, que, embora seja imaginário, é muito válido, sobretudo na hora em que a gente precisa atravessar
as dores, né, da vida. É basicamente isso. Muito bom. Falando E das tu, dores Anny? da vida, eu lembro que relatos de muitas escritoras, escritores, foi construir a partir desse momento de dor. Ainda mais naquele cenário da conjuntura da pandemia, muitos escritores se revelaram ali, fazendo aquela construção, fazendo aquele momento que realmente você tinha que ficar naquela concha, né? E muitos, assim, tiveram o hábito de ler, porque voltaram, porque não liam mais, então começaram a ler. E a poesia foi um dos escapes, né? Cada um na sua fé, a fé que move montanhas, a força do coração, e através da leitura. A leitura foi muito importante. E houve muitas produções a partir desses momentos de dores. E, para mim, realmente, eu sempre digo que o livro que é autoral, porque eu participei de antologias, né? Então, a poesia foi um dos escapes, assim. E esse livro aqui, ele é um livro que é o Rompendo Crisálida, ele não é uma vivência minha, né? Literalmente falando, mas é uma vivência metafórica. E ele vem premiado de poemetos, que é um microconto, por incrível que pareça. Todo mundo achava que eu ia fazer logo poesia, e eu faço poesias assim, mas eu ainda não concluí o meu livro de poesia, que eu já comecei. E eu fiz esse microconto vendo como é que o outro se vê. E o autor tem isso. Ele cria e recria um cenário que às vezes a pessoa se identifica. E foi essa criação e esse momento de recriação, que eu sempre gosto de falar, porque a gente se parte de um princípio, de uma fonte, né? E não é tudo na vida, a vida imita a arte, mas também a arte imita a vida. Tem isso, essa via, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu gostava sempre de escrever, eu gostava de ir para a biblioteca, eu ia muito para o Centur, às vezes, quando estava aquele momento assim, saía da escola, né, que eu não tinha que sair cedo e tal, eu ia, me mergulhava na biblioteca, ficava lendo, lendo, e eu tinha essa imersão. Eu conseguia ficar naquela época, sempre gostei mais de contos, muito de contos. Então, emergia para aquela época, sempre gostei. Então, só que a gente tinha aquela coisa, poxa, escrever, quem é que vai nos ler? Eu acredito que é uma pergunta assim, para que eu vou escrever? Aí eu fiquei pensando, eu digo, não vamos escrever para quem? Vou escrever para mim. Vou começar a escrever. Então, quando as antologias, né, colaborativas foram um ponto bacana que algumas editoras fizeram, disse assim, vou fazer um conto, vou fazer uma poesia. E comecei a escrever, e aquilo foi dando certo. Eu fiz esse daqui, né, Onde Canta o Sabiá, foi uma antologia bilíngue, que é inglês e português. E eu digo, eu vou já entrar nessa aqui. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu quero escrever para mim. Eu quero me ver na escrita. E poder propiciar a experiência dessa escrita. Eu estava falando para uma pessoa sobre o livro, né, sobre esse microconto, que eu disse assim, olha, eu gostaria que você se conectasse. Ela perguntou do que se trata. Eu disse, aí tinha um trechozinho que falava um pouquinho dele, que bem aqui embaixo tem um trecho, bem aqui. É disso que se trata. Mas eu não vou falar porque eu quero ver o que você vai fazer com isso. Né? Porque é isso que a gente pensa. A pessoa precisa ler ou para gostar, ou para não gostar, ou para ter qualquer tipo de sentimento, mas tem que partir alguma coisa. Tem que extrair daquele texto que você fez alguma coisa. Pode para ser encantamento, pode dizer assim, eu não concordo. É legal, eu concordo, eu me identifiquei, então é isso. Então a gente ficava naquela pergunta, para que a gente vai escrever? Eu acredito que quando eu tive a concepção, assim, percepção também, que eu vou escrever
porque eu preciso escrever, porque eu penso muito, eu sempre pensava muito, de que eu vou fazer com tanta coisa que eu penso. Depois que eu comecei a escrever, eu comecei até a ter um pouco mais de foco, porque eu pensava tanto saber o que fazer com o que eu pensava, né? E aí foi que eu, com as antologias que eu participei da Eparágrafa Jassanã, Poética sobre as Águas. Essa daqui foi assim um início, assim, eu me emociono muito com essa antologia, porque a Eparágrafa ela brecou, né? Ela parou um pouco, e foi para os paraenses, ela foi assim muito importante, porque é uma editora paraense, né? E aí, a Parágrafo, nessa eu tive 3 poemas, e eu adentrei na antologia. Essa daqui é de São Paulo, da Lura. Da Lura eu tenho conto, que eu tirei isso aí do conto e fiz um livro do conto. E eu acredito nisso, que a partir do momento que eu não me preocupei mais, e se alguém ia ler, mas que eu precisava escrever para eu ler, incrível quando a gente se lê, não sei se vocês sentem isso, porque todas duas são escritoras. Quando vocês fazem alguma coisa, né, como a Leila faz alguma coisa, né, Leila? Que ela escreve contos maravilhosos, assim, torna o cotidiano mágico, é incrível isso, né, que o Maior faz. Pega um texto e diz os passarinhos e faz aquele negócio se tornar mágico e trazer aquele cotidiano. Poxa, eu não vi o meu cotidiano dessa forma. E o que acontece? Quando a gente vai se ler, parece que não somos nós. Não é verdade? Então, a gente para de se preocupar por que eu vou escrever, para quem eu vou escrever. A gente escreve porque precisa escrever, porque a gente sente a necessidade. E esse aqui é o livro, né? Onde Canto Sabiá, que foi um desafio. Faça um livro onde Canto Sabiá, mas que ele esteja como personagem. E eu coloquei o Trovador Encantado, porque para mim o Sabiá é um trovador. E eu posso ler um pouquinho para vocês, assim, para tirar um pouquinho? Eu fiquei imaginando como fazer isso. Deve ler. Deve ler. Diz assim, como fazer algo que realmente eu sinta prazer naquilo que eu estou fazendo. Como é que eu vejo? Aí eu fui fazendo assim, de uma forma, me preocupando, porque a gente tem que parar com isso. Os estereótipos, os padrões que cerceiam a nossa liberdade. E escrever, e buscar se envolver naquilo que está fazendo. Então, diz assim, ó, refúgio a veludada melodia ao despertar e rompe da alva, reverbera a harmonia do artífice da canção. Tuas notas entoadas descem logo ao coração, brotando um sorriso no semblante endurecido pela cruel desilusão. O teu canto voa longe no azul da imensidão, fazendo florescer o ermo desolado, filho da ingratidão. Ao cessar da tua lida, não se deixa por vencido, altivo e aguerrido para cumprir sua missão. Teu cantar precioso a quem queira arrebatar, mas valente se defende, não se deixa aprisionar. E eu fiquei imaginando esse trovador, esse canto, que quando ele canta, ele não tira da solidão, né? Quando o semblante está muito rude, quando o pássaro canta, ele se desfaz daquela rudez. E é isso que a poesia ela traz. A poesia, para mim, é esse romper, é pegar a palavra, lapidar a palavra e fazer com que aquilo se torne tipo um quadro que você visualize. Como diz aqui, olha. Onde canta o sabiá trovador encantado, não abandones a bucólica devastada pela selva petrificada, construída com a pata da impiedosa ganância, dos que sempre querem mais. Aonde ele canta? Quando eu falo aqui, né, da selva petrificada, hoje os prédios tomaram conta das árvores. E onde é que ele canta? Eu acho que os passarinhos da Iolândia ficam nessa busca, onde é que eu vou cantar? E diz assim, te procuro avidamente, não me deixes definhar. Ó robusto audaz dos céus, onde estás a cantar?
Faz em minha alma teu ninho, para que a alegria, outrora cesseada, volte em mim morar. Não me deixe a penumbra, traz a aurora ao meu viver, brotando em mim a esperança que um dia deixei morrer. Então, é um pensamento que eu digo, não vamos perder isso, os pássaros, com hoje estamos botando árvores de plástico, né? Com tantos prédios, vamos deixar uma árvorezinha para estar ali perto de nós. E, como a Maior falou logo no início, também é uma voz de denúncia, uma voz de autoafirmação, uma voz de denúncia. E nós temos essa apropriação de estar ali sendo essa voz de denúncia e também de fazer o encanto através da palavra. Então, a literatura tem muito isso. Falando um pouco, né, dessa parte da nossa construção literária, em parte é isso. A gente pode continuar a entrevista aí, a conversa, que eu sou faladeira, viu? Meninas, assim, aproveitando que a Anne já começou a ler, eu vou deixar vocês sozinhas aqui no palco para vocês apresentarem mais o material de vocês, ler mais as poesias. Aí eu mostro teus livros, ler tuas poesias. Vou dar um tempo aí para vocês. Aí vocês fazem essa apresentação, leem as poesias e tal. E aí depois eu volto para a gente continuar, beleza? Tudo bem, Perfeito. Leila. Obrigada. Então, enquanto eu ouvia a Anne, eu ficava pensando que, para além dos contadores de histórias que visitaram muito a minha infância e parte da minha adolescência, dos vinis do meu pai, os cadernos, né? Eu sempre trouxe comigo cadernos, por meio dos quais eu me evadia para falar de mim, sobre mim, e sem consciência, obviamente, disso, para desaguar, né, nesse rio que é a palavra, porque dentro desses cadernos eu falava do que eu sentia, das minhas impressões a respeito de mim e do outro, do mundo como um todo. E quando eu volto a essa vivência, eu entendo que sempre houve uma mulher que se angustiava com as injustiças sociais. Então, quando a Leila lê no início, né, da minha biografia, realmente eu encontro na literatura um lugar de voz, porque é ela que me dá esse espaço de dizer daquilo que precisa ser dito, mas que às vezes passa despercebido pelo olhar do humano, né? E que no papel de mulher muitas vezes é silenciado. Então, eu concordo muito quando a Anne diz que escreve para ela, porque quando eu me pergunto, inclusive, está aqui, né, anotado em um dos cadernos que eu costumo ter comigo, perto de mim, por que eu escrevo? Essa era a minha pergunta. E eu respondo da seguinte forma: escrevo porque, mesmo que ninguém me leia, a escrita me salva e me reconstrói. E me lembra, sobretudo, que eu existo, né? E aí, quando é que eu saio dos cadernos, né, muito alimentado, obviamente, pelos textos da Ruth Rocha, né? Depois que eu saio saio não, que a contação de histórias me abre caminho para a literatura, eu vou para os textos da biblioteca escolar da minha cidade, uma cidadezinha miúda, né, que na época eu acho que nem 10 mil habitantes tinha, e vou visitando esses livros sem saber da grandeza das pessoas que escreveram esse livro, né? Entre elas a Ruth Rocha. Eu amava ir para a biblioteca empoeirada da minha cidade, porque tinham muitos livros da Ruth Rocha lá, e eu me reconhecia muito nos personagens dela. Nos da Lígia Bojunga, então, nem se fala, né? E aí saio desse lugar para os cadernos para falar de mim, para falar do outro, para notar sobre as minhas impressões, até que a pandemia, né, esse contexto de isolamento social, realmente, né, me impulsiona a sair dos cadernos para os livros. É bem nesse contexto de incerteza, né, e de dor que nós vivíamos, que a ideia do primeiro livro nasce, né? Em um encontro com o grupo de contação de histórias do qual eu faço parte, a Trupe Pé de Poesia,
a gente conversando sobre os muitos óbitos, né, a dor que todas as famílias estavam sentindo, e assim nasce uma ideia, dizer da morte de uma forma mais leve, né? E para ser mais leve, obviamente, precisa ser mais poética. Então, aqui no livro, a gente vai falar de uma experiência vivida por um menino, né, que se vê diante do luto de um passarinho que, trazido pelo vento, é abatido, né, e morre ali, dentro da palma da mão dele. Então, ele resiste primeiro à morte, porque é isso que a gente faz com ela, é da nossa condição humana, né, sobretudo da cultura da qual nós fazemos parte, né, a ocidental, e aí ele tenta a todo custo trazê-lo de volta, mas ele não volta. E aí ele, com muito cuidado, com muito zelo, já no colo da mãe, né, que o procurava, porque ele havia se afastado da casa, leva esse passarinho para um rito de passagem. O passarinho é sepultado ali, pelas mãos dele e pelas mãos da mãe. E depois que algum tempo se passa, ele volta ao lugar, obviamente na intenção de visitar o amigo, né, o amigo de penas, e descobre que bem naquele lugar onde ele havia sido sepultado, nasce uma árvore pequenininha, um broto, né? Mas embora pequena, muito verdinha, um broto muito verdinho, né? E aí existe, obviamente, um jogo com a semiótica da cor, né, para nos dizer que há ali uma esperança, né? Uma esperança vindo de bem diante dos olhos do menino, que vai entender por meio dessa história, eu acredito, né, que quando se tem amor, quando se tem zelo, quando a fraternidade, na verdade, se faz parte da nossa vida, não há por que ter medo do fim, porque a vida sempre dará um jeito de voltar. E aí o resto da história eu não vou contar para deixar, né, os nossos espectadores eles com vontade de ler Onde Moram os Passarinhos, um livro que saiu pela Amo Editora, né? Então a gente brinca, né, no sentido de fazer da poesia um caminho de retorno à vida, que não se dá, não se entrega a vida e a morte, a gente sabe, a gente tenta, na verdade, né, descobrir isso todo dia, não são arquirrivais, elas andam juntas. Ali, quando uma começa, a outra começa junto. E mais do que se preocupar com o que virá depois da vida, é a gente se preocupar com o que a gente está fazendo da vida. Né? O que a gente está fazendo com a vida enquanto vida temos? Né? Essa é uma questão também que o livro nos convida a refletir. E depois disso, eu não me arrisco muito no poema. Quanto mais eu leio sobre poema, mais dificuldade eu tenho de escrever poema. Mas, em agradecimento a esse convite tão bonito que vocês me fizeram, eu vou pegar do meu caderno escrito à mão, né, um poema que eu escrevi e que, de alguma forma, dialoga bem com o que a gente está trazendo aqui, né? Sofisma é o nome do poema. Nasci quando já era adulto, cavei buracos na terra, fiz com ela castelos e bolos. Era este o meu ofício preferido. O tempo inteiro havia água em meus cabelos. Quando não da chuva, era da tina, da caixa d'água, da cachoeira de inventar, cacimba, mangueira. Plantei flores ao vento, ralei os joelhos nas pedras de rua, que de tão vermelhas pareciam chuva de Marte. Sarei, corri, recaí, aprendi a sorrir no intervalo e a comer biscoitos de chocolate sem medo de açúcar. Cumpri o itinerário, embalei nos braços a canseira, embalei a vida em balanço. Me veio novo tempo, envelheci menino, fiz bom caminho. A vida é de algodão doce,
quando se escreve o tempo ao contrário. Olha que lindo! Maravilha! É um livro, na Doce, verdade, não. foi tua infância. Diz que Oi, Anne. foi. Foi O tua que, Anne? infância. Foi tua É muito, infância, foi né? É, tudo. é muito dela, sem dúvida. A gente não escreve só sobre o que nos é alheio. Aliás, eu acho que o que mais nos encoraja a escrever, Anne, é a nossa própria vivência. Eu tenho Você aprendido muito sobre isso, né? Só que é assim, dela a gente migra para outras. E quanto mais a gente escreve, entenda-se aqui, mais se escreve, porque muito se leu, né? Eu não acredito que o escritor nasça antes do leitor. Eu acredito do contrário, né? Eu acho que para se escrever é preciso antes, para se ser escritor é preciso antes ser leitor. Mas, assim, a gente não foge muito. A própria Clarice Lispector dizia que a escrita dela perpassava muito, não existe uma biografia, ela dizia, existe uma autobiografia. Então, é muito do que a gente vive, sim, mas visitado também pelo que a gente ouve, pelo que a gente observa, porque eu penso que nós da poesia, e hoje eu tenho coragem de me colocar nesse lugar de poesia, né? A gente tem um jeito diferente de olhar o mundo, a gente tem um jeito diferente de perceber as pessoas. Quando a gente entende o poder que a palavra tem de nos trazer para a cena social, né, como ato político, a gente nunca mais enxerga o mundo da mesma forma. Então, eu penso que tanto nos teus livros, Anny, eu estou tão feliz aqui de ver teus livros, eu quero muito poder, inclusive, adquiri-los, né? Ouvir a tua poesia, saber da tua intimidade com a leitura desde que tu eras menina, porque, assim, tudo isso junto é a Anny escritora. Tudo isso junto é a Iô escritora. Né? Os livros pelos quais passeamos, as pessoas que encontramos, que observamos, que escutamos, mesmo que em silêncio. Eu acho que, sobretudo, em silêncio, né? Porque a palavra é rasgar o silêncio. Todos nós sabemos disso. E aí, depois dele, eu comecei a criar coragem, né? A me tirar do sótão e me trazer para a cena literária. Tinha algumas coisas da gaveta, como tenho até hoje, e aí me veio aqui o desejo de escrever sobre as memórias, né? Dos quintais por onde eu passei, de outros que eu criei a partir da escuta, né? De pessoas amigas minhas, e nasceu então dos quintais ou de quando eles nos faltam. É um livro que vai ser publicado pela Lei de Incentivo, né? O livro A Leitura, a Lei Paulo Gustavo, e que eu, com muita alegria, lancei dentro do território de Emaús, né? Dentro do quintal do padre Bruno Secchi, para falar com meninas e meninos em situação de risco sobre a importância da leitura, né, e da palavra como um todo, como a Anne já disse aqui, agente de transformação social. Eu acredito muito nisso, não porque alguém me contou ou porque eu presenciei como narrador, né, como narradora, porque eu vivi. O que segura a minha mão até hoje, o que me traz por tantos lugares, por tantos caminhos, e eu conto isso com muito orgulho aos meus alunos em sala de aula também, é a palavra. Se não fosse por ela, talvez eu não tivesse migrado da minha cidade para outras, né? Eu não tivesse realizado nem um terço dos sonhos que eu já realizei. Então, eu devo muito à palavra e eu acredito muito, muito mesmo que ela além de um direito, como nos diz Antônio Cândido, estou falando da palavra literária agora, é também um lugar de transformação social, a começar por mim, né? E aí, dentro desse livro, vou até abrir aqui que ele ainda está com plásticozinho, existe uma protagonista que passeia por muitos quintais e vai nos fazer pensar sobre muitas coisas, né? Dentre elas, da importância de se voltar à infância, vez ou outra, para recuperar o fôlego, sabe? A história começa exatamente assim. Voltei outro dia à infância, como quem volta à superfície, para recuperar o fôlego. E quando me Olha que dei conta,
havia retornado ao fundo, fundo dos quintais dos lugares por onde caminhei durante este tempo de tecer o chão da casa, a que mais tarde retornaria. E aí, dentro desse passeio, né, Anne? Obrigada. Ela vai nos trazendo para dentro de um universo que a contemporaneidade tem engolido, né? Infelizmente, hoje, as crianças pouco visitam os quintais e pouco experimentam essa cosmogonia que os quintais têm, sobretudo em nos fazer pensar para criar, né? A inventividade que os quintais nos traz não pode ser perdida, porque dentro do quintal moram mundos, né? Dentro deles moram mundos, mundos inclusive que podem nos dar suporte para migrar para outros mundos. Então, dentro desse livro, a protagonista vai nos fazer voltar às histórias de visagens e assombrações que são muito da nossa terra, da nossa gente. E aí eu estou falando da mulher que vira porco, da matinta, do padre sem cabeça, do boto, né, que em noite de lua sai das grandes águas para encantar a moça mais bonita da festa. E, para além disso, ela vai nos levando para dentro de um universo que nos faz pensar a vida pelo um pensar filosófico. Porque na hora em que ela vai falar, por exemplo, né, de um homem temido por todos em um dos quintais por onde ela passou, por conta da altura, da estatura, era um homem absurdamente alto, né, que por ser muito alto, assustava as crianças daquele lugar. E aí ela vai nos fazer pensar que mais assustadas do que as crianças era o próprio homem, porque vivia dentro dele o pior de todos os sentimentos, que é a solidão. Na verdade, quando ele se aproxima das crianças e elas se assustam com o tamanho dele, ele está em busca de afeto, né? E aí, para além disso, também a importância do perdão é uma história que nos faz pensar no quão importante é esse sentimento, no sentido, inclusive, de deixar o que se passou para trás para começar um tempo novo de vida. Enfim, são muitas memórias juntas dentro de um mesmo universo que é, para mim, um dos melhores, né, que a gente pode experimentar, esse universo aí dos quintais e de tudo que ele carrega como lugar cosmogônico que nos permite suspirar, respirar e acreditar, né, na vida como um lugar bom, um lugar que a gente quer estar, que a gente quer ficar. Ai, que Falei linda. muito, né? Nossa, que Falei muito, interessante. né? Escrita, tu faz um cadenciamento assim, que tu faz tu emerge, depois emerge, interessante, eu emergi para respirar e vou ao fundo, é uma coisa assim muito bem elaborada. Essa lapidade de palavras assim, que aguça a nossa imaginação, né? E a oralidade está muito presente no teu trabalho, dá para Sim, perceber. Então, sim, justamente essa questão da sim, oralidade, quando se fala de memórias, também tem a questão da memória afetiva, né, que a gente consegue tirar, por mais que a gente pegue um mundo fantasioso que tem a questão desse gênero fantasia, mas parte dele vem de uma memória afetiva, vem de um momento especial que a gente introduz, né? E faz essa questão da recriação, como eu falei, sempre tem um ponto, e a gente sim, recria, sim, transforma. E essa postura você colocou aí desse resgate da infância, né? Porque hoje as telas têm aprisionado a infância. muito, muito. Muito. Então, assim, o livro é muito importante. O tocar no livro, folhear do livro, se desapegar da tela, né? Essa parte lúdica, que é uma parte didática, pedagógica, faz que haja um desenvolvimento cognitivo e sociocultural Cognitivo, também. Por quê? sociocultural Porque ele também. agir. Ele começa a interagir com o livro. E quando ele começa a interagir com ele, está interagindo com alguém, com o pensamento de alguém. E começa a conversar.
Eu li no Isso. livro, aí começa a falar com um, eu li no livro, e eles gostam. Geralmente eu gosto muito de contação de história, onde tem o grupo de contadores, às vezes eu estou lá, né? Sim, Estou falando que lembrei, gostamos. esse teu livro do passarinho me lembrou do Pintando Sete no Castelo, da Wendy. A Wendy Aham. eu gosto muito dela. Ela é muito suave também nessa questão. E ela disse, Anne, eu vivi um momento da pandemia e escrevi sobre ele. Aí eu li, né? Eu disse, realmente, vocês colocaram uma situação de dor, de ruptura, de vivência, de uma coisa suave. O momento de dor da pandemia, uma situação mágica que ela colocou no livro dela. E a gente está ali, como escritor, para apontar a situação, para mexer com aquela perspectiva, com aquele olhar de, olha, vamos olhar. O que você está vendo? Né? Vamos também adoçar aquilo que você está vendo. Mas a gente vai ficar fazendo esse movimento cognitivo do intelecto, por quê? Porque a pessoa ela precisa entender, a gente precisa entender que a gente, como você falou, eu existo. E enquanto ser que existe, a gente precisa estar dentro desse contexto, participante do contexto, e que aquilo abre os nossos horizontes. Uma coisa que você falou, a palavra, ela realmente nos salva, ela nos faz ir além. Mas se a gente não usar essa palavra, ela vai sufocar a gente. Que é uma das causas Sim, hoje de depressão, ansiedade, é a falta do uso da palavra. Eu não sem dúvida. consigo mostrar, né? Até Então, muitos porque, escritores Anne, conseguem agora. Isso. exatamente, até porque quando não se diz, né, aquilo que se precisa ser dito, a gente implode por dentro, apodrece por dentro. Eu costumo dizer que palavra não dita, eu estou falando da boa palavra, né? É, é palavra implodida. Então, para não implodir, a gente precisa pegar. Quando tu diz, eu tinha muitas ideias, não sabia o que fazer com elas, e encontrei na escrita um lugar que me trouxe de presente o foco. Eu diria que para além do foco, né, te trouxe, na verdade, um lugar habitável, sereno, né? E que certamente não, se evadiu de ti para ajudar outros em meio às suas agonias, né? Porque se tem uma coisa que me move a gostar cada vez mais da leitura e acreditar cada vez mais nos livros, é também essa coisa meio mágica, eu não diria assim, mística, que a palavra tem de ser escrita em um determinado tempo por uma determinada pessoa, e aí depois de muito tempo em um outro lugar, encontrar um leitor que se identifica com aquilo. Uma espécie de profesia, né, como diz o meu amigo Renato Torres, eu gosto muito dessa palavra. A palavra sendo usada como uma espécie de profesia no sentido de que, eu vivi, mas em algum tempo outra pessoa vai viver o mesmo que eu, algo semelhante que a mim, e aí a imagem que eu tenho é que vem uma mão de dentro do livro, se estende para essa pessoa e a sustenta, e a acolhe, né. Para além disso, o poder, político que a literatura tem de inquietar, né. Eu acredito muito nisso, inclusive penso que quando a gente se lança à tarefa árdua que é escrever, a gente não pode se desapegar, dessa preocupação, né. Tudo bem que ela não seja a primeira, mas que ela esteja, que ela atravesse aquilo que a gente escreve. A boa literatura, ela é realmente esse caminho de inquietação, o leitor, de alguma forma, precisa ser fisgado, né, e alguma palavra do livro, algum trecho dele precisa reverberar, né, naquele que lê. Passa muito por isso também a forma como eu vejo a literatura, sobretudo hoje, a literatura escrita por mulheres, né. Literatura escrita por mulheres. Interessante é isso, que a voz das mulheres não era bem aceita antigamente, porque ela teria que se calar. Sim, Mas, se sim, você for ver, no decorrer, desde a da Era das Trevas, desde o início, a voz da mulher sempre foi precisa.
Ela sempre foi precisa. Se a gente for ver, muito do que hoje, da evolução da própria ciência, veio de uma mulher. Veio da voz de uma mulher, veio do sacrifício de uma mulher, de mulheres, né? Que a gente vê não só nas questões dos direitos sociais, da garantia de direitos, mas também de vivência. Então, uma coisa que eu falo, essa fala que diz assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não. Ela está ali do lado. Eles estão ali pareando. Não existe uma questão, porque ela é mulher, ela tem que se calar. Não, ela tem uma perspectiva. Existiam juízas. Existiam, não eram muito, mas existiam juízes no tempo que só eram juízes. Existiam rainhas. No tempo que eram só. Existiam imperadoras, imperatrizes. Desculpa, imperatrizes. Então, o que você vê? Por que isso não é colocado? E escritoras. As escritoras tinham que usar pseudônimo masculino, mas não elas que escreviam. As mulheres sempre silenciadas, né? Existiam teses que foram mulheres que escreveram, mas porque estavam casados, os homens assumiram aquelas teses. Então, no decorrer, a mulher, e hoje ainda, ela tem uma voz precisa, porque ela que cuida, ela tem um olhar tridimensional da situação. Então, hoje a escrita, quando perpassa pelas vozes das mulheres, ela tem um floreio muito diferenciado, um toque diferenciado. Porque essa é uma postura que é intransigente. Não, gente. Nós temos que entender que a fala da mulher, ela é precisa sim. É a mãe que cuida, é a mãe que está ali, é aquela mulher que está cuidando da mãe, é aquela mulher que cuida da irmã, que cuida da sua família, que não deixa de buscar seus sonhos. Mas existe uma coisa que nós precisamos evidenciar: a violência contra a mulher. Né? Muitas se calam por conta dessa violência. E essa violência tem estatísticas hoje porque elas estão denunciando, mas ainda assim ainda tem muita coisa velada. Está velada no estereótipo do padrão social, está velada quando a pessoa diz até aqui você vai, daqui você não vai. Eu acredito que cada um de nós sabemos a dificuldade se está onde está. De ter que dizer, vamos tratar isso como iguais? Né? Então, é preciso, sim, que mais projetos esse como a Leila está fazendo sobre o movimento das mulheres na literatura, né? Se projete, continue. Por quê? Porque as vozes femininas estão aí para ser ouvidas. Eu conheço pessoas que têm um potencial muito grande para literário, mas está ali. Por quê? Por causa daquelas palavras. Você não pode, você não deve, você não vai conseguir. Muitas rompem isso, mas outras não. Então, nós O estamos aqui machismo para. sempre falando a gente, né? Um Tentando, pelo menos. que, em vez de proteger, ele cerceia a liberdade, cerceia a vida daquela mulher. Sim. Então, cada um foi construído para isso, né? Sobretudo quando a gente pensa que, uma vez que se negue à mulher o direito à escrita, é também um caminho de negar a ela o direito à sua fala. Porque hoje, sobretudo, né, nada se faz tão, eu diria que, nada se faz tão forte, né, e nada leva a voz de uma mulher mais para a cena do que a literatura que ela produz. Eu, inclusive, tenho pensado que ali, eu acho que a partir da década de 30, né, quando as primeiras mulheres indígenas se lançam ao desafio de vir para a cena literária, a gente percebe, inclusive, que por conta disso, não só, mas também por isso, o olhar que a sociedade lança sobre essas mulheres começa a ser modificado, né? E aí a gente entende também, e aí eu me pergunto, né, por que quando a pessoa do homem transgride, né, e transgride no sentido de quebrar padrões, ele é objeto de louvação. Mas se isso acontece por meio da figura de uma mulher, a gente sabe que
a cena é totalmente modificada. Então, eu penso que está na literatura também esse lugar em que, para transgredir, a mulher precisa escrever, sobretudo para se fazer livre, né? Liberta de tudo aquilo que o patriarcado lhe trouxe como lugar de cela, né? E aí a gente não pensa aqui numa escrita feminina, numa escrita literária de autoria feminina, como um território de guerra, porque eu acredito que não é por isso que a mulher escreva, ela não quer guerrear com ninguém. O que, na verdade, a mulher busca toda vez que escreve é o direito à equidade. A luta, ela se constrói em torno de uma, de uma alteridade de gênero, porque eu penso que a gente só vai precisar parar de falar sobre isso quando essa alteridade, quando essa equidade nos for garantida. Enquanto isso ficar no plano do simbólico e da teoria, a gente vai precisar fazer, sim, da nossa escrita esse lugar de mudança, de transformação, né? Sobretudo, de espaço, porque não há mais tempo, né? Outro dia eu li uma coisa muito bonita que eu queria lembrar para deixar aqui, né? Mas era mais ou menos assim: a tua bisavó lutou para que a tua avó existisse. A tua avó lutou para que a tua mãe, Deus, não vou lembrar agora, para que a tua mãe, não, a tua bisavó lutou para que a tua avó sobrevivesse. A tua avó lutou para que a tua mãe existisse. E a tua mãe lutou para que tu tivesses direito à educação. Né? Então, eu penso muito nessa cadeia como uma imagem que nos permite pensar na nossa responsabilidade. A gente tem uma grande responsabilidade hoje como mulher que escreve, né? Trazer para o cenário social o direito à equidade. Assim, começar, inclusive, a mobilizar no homem esse desejo. Porque enquanto as mulheres se isolarem no canto para falar sobre feminismo só entre elas, eu acho que pouca coisa vai mudar. O homem também precisa fazer parte dessa discussão e ser acordado por esse desejo, o direito à equidade, né? Sempre pela lógica da alteridade, nunca pela lógica do quem é melhor, quem é pior, né? Falando em Mais ou equidade, menos isso. eu gosto muito, porque quando eu falo assim, igualdade, eu esqueço que o outro é diferente de mim. E a minha igualdade não é a igualdade dele. Tem uma imagem que eu sempre vejo, vamos fazer tudo igual. Então, uma pessoa de baixa estatura não vai ver na janela que uma pessoa de alta estatura vai ver, porque ele não consegue alcançar a janela. E equidade, para mim, também entra no segmento acessibilidade. É uma das bandeiras que eu defendo que é muito importante, a acessibilidade. A equidade, no campo da acessibilidade, respeita as diferenças, porque não existe coisa mais bonita do que as diferenças. As diferenças são aquilo que é mais de bonito nas pessoas, de raça, de pensamento, de gênero, de ser diferente porque um nasceu de um jeito, outro nasceu do outro. Então, respeitar isso. Então, dentro desse contexto, ainda tem a questão da acessibilidade e que seja que a gente possa também propiciar essa acessibilidade para as mulheres que, além de ter a dificuldade, ainda tem a questão daquilo que não é acessível a ela, por causa das deficiências, né? Então, das diferenças. Então, tudo isso está dentro da questão da palavra equidade. E equidade é a mesma coisa aqui, respeito, quando eu vejo essa questão da alteridade, de ver o outro, eu tenho com ele esse respeito quando eu estou propiciando isso a ele, né? Aí tu falasse da questão do trecho, eu fiz um tanca, né? Pela persona, a Caetano, fiz um tanque que diz assim, riqueza. Em tempos de dor, as cicatrizes não saram. Quem ama é rico, não chora ressentido, tampouco jaz aflito. Então, amor é isso, é propiciar equidade
para todos os segmentos, respeito, e que a gente possa, através da nossa palavra, né, dos nossos trabalhos literários, esse daqui é até um conto que eu ainda vou lançar, que é do conto que eu publiquei numa antologia, eu tirei da antologia, né? E eu vou lançar, que é o Atalho Encantado, que é bem regional, que fala sobre oralidade. E mostra uma questão também do que nós estamos vivendo, COP30, né? E que a gente possa ter essa percepção de não recear. Vamos escrever sim, vamos falar sim, vamos mostrar que talvez a gente seja aquele farolzinho para aquela outra pessoa, né? Eu tive uma experiência, eu sou faladeira, mas eu tive uma experiência muito bacana com uma jovem, que na época era uma adolescente autista, que chegou no nosso trabalho, e eu identifiquei nela que ela gostava muito de escrever. Não sei se vocês lembram dela, é a Milena Lima. Vocês lembram? Ela até lançou um livro na Feira Pan, de 2024. Ela é autista. E a Milena tinha tanta história, e ela não, com todo autista, né, ela não tinha aquela interação social, mas se tu dissesse, Milena, conta uma história, pode esquecer assim, que ela é o foco dela. E com isso eu disse, Milena, vamos ser escritora. E foi incrível, ela fez a historinha dela, com outra criança que ilustrou, eles lançaram o livro. Então, assim, somos dessa ponte. E eu fico muito feliz pela menina, muito feliz. Por quê? Porque a gente consegue, por isso que eu estou falando, é de todos os segmentos, né? Que nós podemos ser essa ponte para que haja essa equidade, que eu falo com essa palavra mais linda, equidade. Com a equidade a gente se torna livre, a gente tem acessibilidade, porque a gente está tendo essa percepção do outro, né? Como a gente está aqui, eu agradeço muito a Leila, né? Ainda mais com a Ió, que faz tempo que eu não a vejo, né? Para dar aquele abraço nela. Obrigada, Leila, por essa oportunidade. Eu acho que a gente mata um frango, um galo, a gente vai embora, viu? Eu disse 1 hora, eu digo 1 hora é muito, mas acho que para nós duas foi quase desse tantinho. Nem vi o Pois tempo é, passar. menina, nosso tempo está acabando. Nem vi o tempo passar. Eu quero agradecer vocês terem aceito o convite para participar do nosso evento. Foi muito bacana essa conversa, com a participação das gatinhas aqui. A chocolate, a bombom também atrapalhando aqui. Peraí, bom. Então, foi muito bacana, assim, vocês trouxeram uma discussão muito legal que a gente precisa fazer mais vídeos, mais discussões como essa, mais possibilidades da gente gravar, né? Outros assuntos e, quem sabe, conversar ao vivo, fazer uma roda de conversa bem legal. Como diz a Anne, matar um frango e continuar. Muito obrigada, viu? Foi muito importante, é muito importante a presença de todo mundo aqui. Muita gente que Sou eu quem agradeço. agradeço, Leila. Obrigada também pela partilha, né? Anne, obrigada pelo convite, é uma honra, uma alegria imensa. E, assim, terminar dizendo que, dentre tudo, né, diante de tudo que aqui foi dito, a gente escreve, nós mulheres escrevemos todos os dias, porque todos os dias é nascer por um instante, mas é também morrer. É buscar-se em algum lugar que não se sabe onde. É escrever, apagar, ainda para existir. Trazer-se ao ninho, morar no silêncio, saber das penas antes que viesse a palavra lida. Entre uma linha e outra, outras linhas, as que se escondem e sempre nos pedem um mergulho. Vem de lá os segredos, os sagrados revelados, a vida estática, pronta para ouvir, ser estado e liberdade. Porque é isso que nos entrega a palavra, a liberdade. Linda. Bacana, muito bonito, viu? Obrigada, Muito pessoal. obrigada, gente. Obrigada mesmo. E eu zelo aqui, né, e intercedo, inclusive, por um encontro ao vivo, tá bom? Com Por um encontro certeza. pessoal, ao vivo e em cores. Vamos fazer esse encontro. A Tá Anne está certo. encarregada desse movimento.
Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Pessoal, para Obrigada. quem assistiu esse vídeo até aqui, compartilhem nosso material, se inscrevam no nosso canal, né? E convidamos você a escrever também. E também convidamos você a escrever. A gente está aqui para isso, para mostrar essas trajetórias, para impulsionar novas escritoras, novos escritores, e vamos em frente. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.